Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueça da caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci. A caixa tá muito legal, não perca a sua. Você vai receber, incensário exclusivo, só vai ter quem tem a caixa. Esse incensário foi desenvolvido para a caixa assombrada, onde você coloca o incenso aqui, ele sai em forma de cascata, a fumaça pela boca do Saci. Então é um incenso cone que vai junto também na caixa, um incenso de bambu. Você vai receber um gorrinho vermelho do assombrado, representando o gorrinho do Saci, tá bom? Um gorrinho aqui, estilo lenhador de lã ou linha, não sei direito. Vai receber um sino dos ventos de bambu, com aquele sonzinho maravilhoso que você pode colocar aí na frente da sua casa, no lugar que passa vento, para você ter esse som agradável. Enfim, a caixa tá muito legal, não perca a chance de ter a sua, daqui a pouco acaba, tá bom? E tem outras coisas mais na loja, camiseta, caneca, o livro do canal também, cheio de QR Codes aí para você acessar vídeos exclusivos também, que só acessa quem tem o livro, enfim. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A coisa de olhos vermelhos. O que será? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Esse é o primeiro relato que eu mando, então estou bem ansiosa para ver ele no canal. Sinceramente, essa noite foi uma das mais assustadoras da minha vida. No relato não terá nomes, então pode ler tranquilamente. Eu me chamo... Deixa eu ver... Acho que é uma moça. Eu me chamo Fulana e atualmente tenho 19 anos e sou bruxa. Mas esse caso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Os meus pais são separados, então eu passo algumas semanas do ano na casa do meu pai e nessa visita em especial a minha irmã tinha acabado de nascer. Um bebê rechonchudo e rosinha, a coisa mais linda. Bom, desde que me entendo por gente, eu durmo com a porta do meu quarto fechada, pois quando eu durmo com a porta aberta, um homem que parece ser feito de uma sombra sólida e completamente preto entra no meu quarto e fica aos pés da minha cama. Mas esse rolê é outra história, história para outro relato, porque foi um pé no saco me livrar dele. Bom, na casa do meu pai não seria diferente eu dormir com a porta fechada, né? Meu pai havia colocado a minha cama na despensa, que era na área externa do apartamento. Eu vou ter que explicar a disposição do apartamento para você entender melhor. Quando entramos no apartamento, tem o lugar de deixar os sapatos. O lugar de deixar os sapatos e a despensa. Você precisa necessariamente passar pelo meu quarto, digamos assim, para chegar na cozinha. E então no restante da casa. Na despensa só cabia a minha cama e a minha mala. Mas era arejado por uma janela estilo ventarola. Então todo barulho ou luz que vinha da cozinha refletia diretamente no meu quarto. Agora vamos entrar na parte assombrada desse rolê todo. Eu havia ido dormir e, como de costume, fechava a porta, mas a porcaria da porta não fechava completamente. Então ficava uma fresta e por isso eu preferia dormir ao lado da porta, porque se alguém tentasse entrar, eu conseguiria bater a mão como um claro sinal de vaza daqui. Mas naquela noite eu acordei com alguém andando na cozinha. Eram passos pesados que parecia uma pessoa irritada batendo o pé para andar. Mas não deu 2 minutos e o som parou. Porém, eu não ia conseguir mais dormir, então peguei meu celular, acendi a lanterna, puxei o meu livro, ironicamente era de Ed Lorraine Warren, Demonologia, e fui ler. Mas então os passos voltaram, e isso me fez apagar a lanterna e fingir que estava dormindo. Eu queria evitar levar um esporro do meu pai. Bom, pelo menos eu pensava que era o meu pai. O que estava andando pela cozinha seguiu em direção ao meu quarto e pela fresta da porta eu consegui ver as pernas daquela coisa. E Ana, eu nunca mais vou querer ver aquilo de novo.
Eram pernas de bode. E a parte de cima parecia não existir, porque era tão escuro que parecia uma ilusão. A respiração da coisa era tão pesada que era quase bufadas. Nisso eu gelei e fechei os olhos me fingindo de morta. Fiquei ali com aquela coisa na minha porta por uns 5 minutos. E então ele saiu andando e tudo ficou num silêncio mórbido. Eu, na minha inocência, achei que estava tudo tranquilo agora. E então, num surto de coragem ou de burrice, eu saí do quarto e fui dar uma espiada na cozinha. E para minha felicidade, não tinha mais nada. Então entrei na cozinha, em passos quase que flutuados, para ver o restante da casa. Ana, para que eu fui fazer essa burrice? No corredor que dava para o quarto do meu bolinho fofo, vulgo minha irmã, aquela coisa estava mortalmente parada na entrada do corredor. Eu travei olhando para aquele ser. Ana, as pernas de bode se ligavam a um tronco humano que parecia soltar um tipo de vapor totalmente escuro, com os mesmos passinhos flutuantes que eu usei para xeretar, foi o que eu usei para voltar lentamente para trás, sem tirar os olhos daquela coisa. Eu, sinceramente, não estava preocupada com meu pai, nem com a minha madrasta. Eles eram adultos, tinham que dar os pulos deles para lidar com aquilo. A minha preocupação estava focada na minha irmã. Ela ia fazer o quê se ele fosse para o quarto dela? Ia gorfar neles? Vomitar neles? Eu acho que não. Nele, né? No bicho. Ó, nesses segundos que eu voltava para o meu quarto lentamente, aquela coisa se mexeu. E foi o que era necessário para eu praticamente voar para o meu quarto. A porta que não fechava, eu dei um jeito de fechar na força bruta mesmo e me escondi debaixo das cobertas, fazendo um casulo. Na minha cabeça, eu estava segura com essas duas coisas. Passou mais alguns minutos comigo completamente enfiada debaixo das cobertas e com a casa num silêncio mortal. Se caísse um alfinete, seria como um estrondo. Então, novamente, em um ato de burrice, eu tirei a coberta dos meus olhos e olhei ao redor. Ana, na ventarola do meu quarto, na janela, era possível ver um par de olhos vermelhos brilhantes me observando. Num susto, eu soltei uma sequência de xingamentos, nada dignos de uma pessoa de 13 anos, e com isso aquela coisa soltou um tipo de engasgo que parecia uma risada de diversão. Eu estava literalmente divertindo aquela coisa, e isso me causou mais pânico. Então a coisa saiu da janela e segundos depois a porta do meu quarto foi aberta, numa facilidade que nem parecia que eu tinha me jogado nela para fechar. Ah, um detalhe, eu não era católica e nem cristã, mas fazia todos os procedimentos por tradição familiar. Então, se eu rezasse, seria quase como falar com a parede. E naquela época eu ainda estava estudando as fases da lua. Em resumo, eu estava literalmente ferrada. A coisa de olhos vermelhos entrou no quarto e parou ao lado, quase calado, na minha cama. Não, calado não. A coisa de olhos vermelhos entrou então no quarto e parou ao lado, quase colado na minha cama. Era possível sentir a diversão emanando daquele ser. Eu estava travada, somente com os olhos descobertos, olhando diretamente nos olhos vermelhos dele, e então aquilo falou, Ana. Literalmente aquilo falou comigo. A frase me arrepia até hoje. Ele disse assim: "Não tem pra onde correr, não é?" E o tom era de deboche. Aquilo gelou a minha espinha. E olha, o meu eu... Amém. O meu eu de 13 anos era profundamente estúpida, porque eu, com uma coragem do além, sentei na cama e respondi, com uma firmeza na voz que até hoje me surpreende. Eu disse: "Só precisa correr quem tem medo, e você não causa medo nenhum." Eu, obviamente, menti, porque eu estava tremendo de medo.
A minha resposta pareceu divertir aquele ser ainda mais, pois ele soltou uma gargalhada que beirou a histeria e então me respondeu: coisinha mentirosa, a sua sorte é que eu não estou atrás de você. Ainda mantendo a pose de destemida, eu continuei encarando aquela coisa, até novamente ele soltar uma risadinha e sair do quarto e me deixar ali. Eu soltei o ar que nem notei que eu estava aprendendo, e é óbvio que eu não consegui dormir o restante da noite. E quando o dia clareou, eu pude ouvir a movimentação da casa, e foi quando eu saí do quarto. Para minha surpresa, o meu pai estava com uma cara de quem não dormia há semanas. E ele estava bem no dia anterior. E ele estava bem no dia anterior. Eu, como uma boa enxerida, perguntei o que tinha acontecido para ele estar com aquela cara. E foi a resposta dele que me fez engolir em seco. Ele me disse a seguinte coisa: não dormi durante a noite. Meu peito estava doendo e eu não conseguia respirar direito. Parecia que tinha alguma coisa sobre o meu peito. Mas deve ter sido só uma crise de asma. Não precisa se preocupar. Aqui fica a minha pergunta. Aquele ser estava atrás do meu pai? Pode ser. E aí, não aconteceu mais nada depois? Você não viu mais ele? O seu pai não relatou ver nada do tipo? Por que esse ser estaria atrás do seu pai? Tinha que dar uma investigada, que não fosse atrás da bebê, né? Será que foi algo mandado? Será que seu pai atraiu isso de alguma forma? Aquele ser falou que não estava atrás de você, mas então estava atrás de alguém da casa. Por que será? Fica a dúvida agora, né? Bom, pessoal, alguém já passou por algo parecido? Conta aí pra gente. Deixe seus comentários sempre com respeito, por favor. Ok? E esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.